E aí pessoal, aqui é o Mestre Libertário. Vou falar para vocês hoje de uma indicação, né, de um gibi chamado, que tem o título Como a Economia Cresce, bem como não, do senhor Irving Schiff, que é pai do Peter Schiff. E o que fala esse gibi? Pelo título vocês podem saber do que fala, né? Ele explica, de fato, como a economia cresce, bem como não. Mas falando um pouco mais por dentro desse gibi, ele fala de quê? Ele explica que a origem do crescimento econômico está ligada à poupança, ou seja, se uma sociedade só consome tudo que produz, ela vai ficar presa naquele patamar ali para sempre. Então é preciso que aconteça um autossacrifício, ou seja, um subconsumo, que esse excedente de capital, essa poupança, vai ser usado para melhorar a produtividade e, por fim, todo mundo vai ser beneficiado por essa poupança que foi realizada, certo? Falando um pouco mais sobre a historinha, né, porque tem uma história por trás desse gibi também. Ela começa com três senhores, né, o Abel, o Betel e o Camel, em que eles estão numa ilha, né, e eles todos os dias eles pescam um peixe. Mas eles começam sempre pescando com as mãos e só conseguem, desse modo trabalhoso, né, pescar somente um peixe por dia, que é justamente o que eles precisam, né, para sobreviver nessa ilha. Então, ou seja, tudo que eles conseguem, eles consomem. Então não existe nenhum tipo de poupança. Até que um dia o Abel, que é esse carinha aqui, ele teve uma ideia, né? Que é o seguinte: ele passou um dia inteiro, né, sem pescar, então ele não comeu nesse dia, mas ele usou o tempo dele para construir uma rede de pesca. Então ele arriscou, até mesmo ter uma doença grave, né, para construir essa rede que ele fez aqui. No dia seguinte, o nosso amigo Abel, né, passa a pescar usando essa rede, não as mãos. Ele consegue pescar cerca de 2 peixes por dia e não um, como o Betel e o Camel. Aí sim que começa a poupança do Abel, ou seja, ele pode fazer uma poupança de um peixe por dia. Então ele pode consumir, ele vai continuar consumindo um peixe por dia, que é o necessário para ele, e vai continuar sempre poupando esse peixe aqui, que ele pode, tem vários usos, né? E o Ivan Schiff fala quais são os usos da poupança, né? Que ele fala aqui, né? Ele pode simplesmente poupar o que ele tem, ele pode consumir de uma só vez o que ele acumulou, ele pode emprestar o que economizou, ele pode investir o que guardou, ou seja, ele pode construir mais redes de pesca, ou então ele pode combinar as quatro opções anteriores. Veja que o Irving Schaefer usa exemplos simples, como você ter que pescar os peixes, né, e gerar poupança, e assim você poder ter uma, digamos, poder usar seu tempo para outra coisa, né, fazer mais redes de pesca. E assim você vê que um exemplo aqui já demonstra, né, que a riqueza é proveniente da poupança. Se um país ele gasta tudo que ele produz, nunca que ele vai conseguir um patamar mais elevado de qualidade de vida. Né? É impossível isso acontecer. Então é preciso sempre acontecer uma poupança, ou seja, um subconsumo, para posteriormente você ter um dinheiro para você investir, para você até mesmo poupar para emergências, ou seja o que for. Agora, falando um ponto que eu não achei muito legal nesse gibi, foi a parte que o Irving Schiff fala sobre fundar um governo. Que chega um momento que a ilha começa a prosperar, ou seja, as pessoas fazem mais redes de pesca, começam a poupar peixes, e é montado um banco, né, que é esse senhor aqui, que é o Good Bank, né, e então eles começam a pensar em fundar um governo, ou seja, para proteger a vida, a propriedade e a liberdade deles. Esse ponto eu não gostei muito. E a ideia do autor, do Ivan Schiff, é que você pague para você votar. Então,
eu não entendi, eu não vejo uma vantagem. A democracia por si só não é vantagem nenhuma. E o fato de você ter que pagar para votar, não sei. Né? Se a democracia não é um bom sistema, então para que você vai colocar uma taxa de participação? Ele usa o argumento que o fato de você colocar uma taxa de pagamento para você votar evita que pessoas que são preguiçosas, pessoas que não têm nenhum interesse na comunidade, paguem esse valor e votem. Então é como se fosse uma barreira de entrada para pessoas que não têm uma visão empreendedora, digamos assim. Mas eu não concordo com ele em relação a esse aspecto aqui. Então, de modo geral, esse gibi ele fala coisas como, por exemplo, como eu já falei para vocês, né, a vantagem econômica do baixo consumo, porque o crescimento econômico depende da poupança, como o capital é criado, como o governo destrói capital por meio de impostos, e aí é bem interessante esse aspecto, porque dá para você fazer um paralelo entre o ouro, o padrão ouro e os peixes. Porque vocês vão ler numa parte desse gibi, e o governo passa a centralizar toda a produção desses peixes e fornecer aos cidadãos e fornecer às pessoas apenas notas que representam peixes. Aí começa toda aquela parte de expansão monetária, de expansão creditícia, e é bem interessante essa parte aí, especificamente. Então, esse livro estará disponível no site do Instituto Rothbard. Até agradeço a eles por ter colocado esse gibi disponível em português. E por enquanto é isso. Então, clica no like, se inscreve e até o próximo vídeo.